Graça e paz, meus amados irmãos, palavra de vida chegando aí para você. Eu sou a pastora Cláudia Breves Cardoso e vamos à palavra de vida de hoje. A nossa palavra de vida de hoje está no Salmo 56, no versículo 8. Na versão que eu estou lendo aqui, a versão explicada, né, do pastor Jim Swaggart, muito boa. Então diz assim, Salmo 56, versículo 8. Minhas fugas tu contaste, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas em teu livro? Vamos ler de novo? Minhas fugas tu contaste, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas em teu livro? Você já pensou em fugir? Você já pensou em sumir? Quando as pressões vêm, as lutas estão tão fortes na nossa vida? Quantas vezes a gente pensa em desaparecer, né? Deixar tudo de lado e sumir? Quantas vezes passa esse pensamento? E Davi, ele estava fugindo, mas não porque ele queria, mas porque no contexto aqui do versículo, ele estava fugindo de Saul e seus homens, que queria matá-lo. Era um rei e Davi tinha sido consagrado a rei, mas ainda não estava assumindo, e Saul estava perseguindo, porque o inimigo tomava Saul para matar Davi. Em certa feita, Davi estava dentro de uma caverna com os seus homens e Saul entra ali para fazer suas necessidades e aqueles homens, amigos de Davi, dizem: olha, o nosso Deus colocou o seu inimigo nas tuas mãos, vai lá, mata ele. E aí Davi diz assim: não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Ele pega um pedacinho da capa de Saul, tira um pedaço. E depois ele vai ter um contato com Saul e diz: olha, Deus colocou você na minha mão e eu não quis, não te matei, porque não é essa a minha intenção. Então ali a gente percebe que Davi estava sendo perseguido de todos os lados e ele foge. Mas nesse versículo, ele diz algo muito forte para nós. Apesar das fugas de Davi e de seus intentos de fugir de Saul, Deus sabia exatamente onde ele estava. Deus conhecia os seus lugares, Deus conhecia o lugar onde ele escondia, o lugar para onde ele ia. Deus estava em todos os lugares, né? Há um versículo maravilhoso no Salmo 139, versículo 7, aonde o salmista vai dizer: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Queridos, o melhor a fazer quando as pressões chegam, quando as perseguições vêm, quando as calúnias chegam, é permanecer na presença do Senhor. O melhor colo é o colo de Deus, e o melhor travesseiro é o coração de Deus. Nós precisamos estar próximos do Senhor no momento da nossa dor, no momento da nossa luta. Não adianta fugir. Para onde nós vamos fugir? Deus conhece nossos passos e sabe onde estamos. Quando Deus fala para mim e para você: olha, agora vai. Vai, porque em paz sereis guiado. Agora vai nessa direção, porque eu estou contigo. Aí é diferente, porque Deus está nos chamando e Deus está nos guiando e Ele está indo conosco. Agora, quando nós queremos fugir, quando nós queremos ir para um lugar que não sabemos aonde, por causa de pressões, isso nos faz mal, irmãos. Porque nós sabemos que o próprio Davi está dizendo: olha, tu contaste cada passo. Há uma versão que diz: contaste os meus passos. Deus sabe até os nossos passos, né? Quando sofri perseguições e recolheste as minhas lágrimas no odre. Havia um costume antigo que eles falavam sobre isso, que se refere, quando eles falavam: a Deus contou minhas lágrimas no odre, se referia à enorme emoção e dor que eu estava sentindo na hora que eu chorei. E Deus recolhe as nossas lágrimas realmente. E Ele sabe exatamente a intensidade da dor que nós estamos tendo naquele momento. E Ele é capaz de enxugar as nossas lágrimas. Deus recolhe nossas lágrimas e Ele diz, e Ele coloca aqui: estão escritas no teu livro todas as nossas lágrimas e os motivos das lágrimas. Olha que profundidade, irmãos. Deus tem um livro onde Ele escreve ali as nossas lágrimas e o porquê das nossas lágrimas. A dor, a intensidade da emoção. Até a lágrima de alegria que nós temos em momentos alegres, momentos, né, felizes da nossa vida, porque a vida não se resume só em dor. Ela tem momentos alegres também.
E ali ele diz que ele tem esse livro. No Salmo 139, de 13 a 16, vai dizer que Deus, ele é um pai amoroso, que ele tem um livro que ele escreveu a nosso respeito antes de nós nascermos. Nós ainda estávamos sendo formados no ventre da mãe e ele já escrevia no livro tudo a nosso respeito. Nesse mesmo Salmo 56, se você ler ele todo, você vai ver que maravilha de salmo. No versículo 3 ele diz: em qualquer momento em que eu temer, eu em ti confiarei. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Versículo 4. A confiança no homem em sua palavra nunca motiva o louvor. A confiança no homem e na palavra do homem não motiva o louvor, mas a confiança em Deus e em sua palavra sempre motivará o nosso louvor, porque Deus sempre está conosco. E ele diz: quando eu temer, né? Aqui no versículo 3, quando eu temer, eu confiarei em ti. Por que Davi diz isso? Davi não nega a presença do medo. Irmãos, nós sentimos medo, nós choramos, nós temos dor, nós somos humanos. Ele não negou a presença do medo, mas pelo poder do Espírito Santo, Davi nos ensina o remédio para o medo, o remédio para esse medo, para esse temor. Ele diz: eu em ti confiarei, eu em ti confiarei. A melhor maneira de parar de fugir, de parar de correr, né? De parar de querer sumir, é descansar no Senhor, é confiar plenamente no Senhor, que aquela tormenta vai passar pelo poder de Deus. Amém? Se você já pensou em fugir, ou tem pensado em sumir, deixar tudo de lado, eu passo para você o remédio que Davi passou para mim na palavra de Deus. Vamos confiar no Senhor, porque Ele vai fazer essa tormenta passar, né? Em nome do Senhor Jesus. Só siga em frente, só vai ir para outro lugar quando Deus disser para você: meu filho, minha filha, pode ir, que em paz sereis guiados. Nós precisamos confiar no Senhor. Louvado seja Deus. No versículo 9 aqui do Salmo 56, Davi diz: eu sei, isto eu sei, que Deus é por mim. A fé dele estava firmada em Jesus. Eu sei, eu creio que Deus é por mim. Versículo 10 ele diz: em Deus exaltarei sua palavra, no Senhor eu louvarei a sua palavra. E terminando no versículo 11, em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Ele confiou, ele descansou no Senhor. Lembra quando o Senhor multiplicou pães e peixes, lá em João 6? Aquele povo depois voltou a procurar Jesus por causa do pão que perece, não por causa dele, que é o pão da vida. E quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim, comer das minhas palavras, aquele que beber de mim, né, crer em mim, não vai ter sede, não vai ter fome. E aquele povo foi embora. Muitos discípulos abandonaram Jesus e Jesus olhou para os 12 discípulos que estavam perto dele e falou: vocês também não querem me abandonar? E Pedro, em João 6,68, vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Louvado seja Deus. Não adianta fugir, irmãos. Não adianta fugir. O importante é nós se temos que correr, vamos correr para a presença de Deus, porque Ele vai resolver, Ele vai trazer a paz que precisamos e Ele vai entrar com providência naquelas situações difíceis que nós estamos enfrentando. Amém? Não suma, não fuja, não desista, porque o Senhor pelejará por você. Né? Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que o Senhor te dê força e te dê graça para passar essa tempestade e sem fugir, né? Se você tiver que mudar, se você tiver que sair, vai na direção do Senhor. Quando Ele disser vá, eu vou contigo, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz.